Sabe-se que todo corpo mergulhado em um fluido recebe uma força, ou empuxo, de baixo para cima, que é igual ao peso do fluido deslocado. Considere um corpo de 1 kg de massa com 1 litro de volume mantido em equilíbrio constante, submerso na água e suspenso por um fio ideal. Calcule a tração no fio. Dados: a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, a massa do objeto, 1 kg, seu volume, 1 litro, que equivale a 10 a menos 3 metro cúbico, e a gravidade, aquele valor que tu já sabe, 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, o que a leitura do texto dá a entender? Que a gente tem um objeto que fica totalmente mergulhado na água, mas suspenso por um fio. Quando fala do objeto, lembra força-peso. O fato de estar totalmente mergulhado na água lembra a força de empuxo. E se tem um fio que mantém o objeto suspenso, isso lembra tração. O texto fala também que o corpo é mantido em equilíbrio totalmente submerso na água. Lembrando das leis de Newton, equilíbrio lembra resultante das forças igual a zero, ou seja, o somatório vetorial de todas as forças daria resultante nula. Nesse caso, com a tração e o empuxo apontando para cima e apenas o peso apontando para baixo, teríamos aí a equação de equilíbrio. Tração mais empuxo para cima com o mesmo valor do peso para baixo. E se o objetivo é descobrir o valor da tração, ela seria então a diferença entre o peso do objeto e o empuxo que a água exerce sobre ele. E de onde vem a diferença entre o peso do objeto e o empuxo que a água exerce? Vem da diferença entre as densidades do objeto e da água. Foi destacado no texto que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, que na verdade é só um lembrete. A densidade da água é um valor que a gente conhece bem. O que também foi dito no texto, a massa do corpo de 1 kg e o volume dele de 1 litro, que o próprio texto faz questão de lembrar que 1 litro equivale à milésima parte, ou seja, 10 elevado a menos 3 de 1 metro cúbico. Sendo assim, é fácil calcularmos a densidade do objeto. Lembrando que densidade é a razão entre a massa e o volume, nós teríamos 1 kg contido em 1 litro, ou seja, 1 kg contido em 10 a menos 3 metros cúbicos, o que finalmente pode ser escrito como 1.000 kg por metro cúbico. Opa, agora aqui vale a pena observar um detalhe. Isso significa dizer que, nesse caso, a densidade do objeto é igual à densidade da água. Logo, não existe diferença entre o peso do objeto e o valor do empuxo que a água exerce sobre ele. Sendo assim, com peso e empuxo de valores iguais, nós teríamos uma tração, nesse caso, valendo zero. E é aqui onde a questão fica esquisita. Quando o texto diz, calcule a tração no fio, quando o texto diz que o objeto fica suspenso por um fio ideal, quando ele diz que o objeto é mantido em equilíbrio porque está suspenso por esse fio, a sensação que nós temos é que tem que haver uma tração. A gente vai pensar em qualquer valor, menos zero. Nesse caso, a questão é uma grande pegadinha. Se um objeto tem a mesma densidade
do fluido em que ele está submerso, esse objeto já tem a tendência a ficar em equilíbrio em qualquer posição em que ele fique totalmente submerso no líquido. É exatamente disso que trata a questão. Então, se ele pede o valor da tração no fio, nós teríamos que dizer que, nesse caso, a tração é nula.